Depois de muito apanhar nos últimos capítulos, finalmente o Okarun fez alguma coisa. E justo no momento em que a Momo estava mais precisando, ele aparece e salva o dia. Vem comigo para ver tudo o que rolou no capítulo 237 de Dandadan. Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui com mais uma review para vocês, hoje do capítulo 237 de Dandadan, Espinossauro. Galera, e que capítulo foi esse? 99% ali foi a Momo mais uma vez fugindo, correndo pela sua vida, dessa vez do Espinossauro, mas aquele 1%, aquele no finalzinho tem um negocinho. Ah, meus amigos, compensou tudo. Então, sem mais enrolação, bora lá ver tudo o que rolou nesse capítulo. A história começa exatamente de onde paramos na semana passada, com a Momo cara a cara com aquele espinossauro gigantesco e tá pronto para devorá-la. Sabendo que qualquer movimento errado pode ser fatal, Momo se move com cuidado enquanto se prepara para sair correndo. Quando percebe que não dá mais para esperar, ela então dispara em velocidade máxima e o espinossauro reage imediatamente, iniciando a perseguição. A partir daí a coisa fica tensa, Momo corre o máximo que consegue, tentando colocar alguma distância entre ela e o espinossauro, e quando ela solta aquele não vai dar, eu juro que a única coisa que veio na minha cabeça foi o Neto gritando desesperado. A Momo continua correndo e fazendo de tudo para se manter fora do alcance do espinossauro, mas numa hora ele finalmente consegue encurtar a distância, também com o tamanho todo dele, né? Ele tem um alcance maior do que a própria Momo. O golpe vem com tudo, atravessa a janela junto com ela e a faz despencar sobre uma escada rolante em meio a uma chuva de vidro. A Momo não tem nem tempo de respirar, o espinossauro continua destruindo tudo pelo caminho, enquanto ela tenta encontrar alguma rota de fuga. Ela até chega a encontrar uma saída de emergência que parece ser a solução, porém a porta estava trancada, então ela ficou sem saída mais uma vez e é obrigada a procurar outra alternativa. Só que antes mesmo de conseguir pensar em um novo plano, o espinossauro investe mais uma vez, destruindo outra parte do cenário, e é justamente nesse momento que uma pequena pedra acerta a cabeça da Momo. Claro que por pequena pedra eu tô sendo irônico, porque olha o tamanho dessa infeliz que acertou a cabeça da nossa querida Momo. Uma baita de uma covardia isso daqui. Com isso a Momo vai ao chão, deve ter tido uma concussão, já rendida em defesa ela fica praticamente à mercê do espinossauro. O monstro vai se aproximando, a situação parece perdida, mas aí, meus amigos, nos acréscimos do segundo tempo, quando ninguém mais esperava, temos o ápice do capítulo. Ele aparece, o homem quem taca a cura, o nosso camisa 10 surge segurando a mão da Momo e já emenda uma lapada no espinossauro. Depois de passar os últimos capítulos apanhando mais que saco de pancada em academia, mais perdido que peido em ventania, finalmente o homem resolveu aparecer, meus amigos. E olha, apareceu em grande estilo. Galera, meu Deus do céu, o que foi isso? Que painel, olha isso, cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Finalmente o Tatsu resolveu dar um momento de redenção para o nosso menino Okarun. Durante boa parte desse arco ele vinha sofrendo bastante, tomando golpe atrás de golpe, rasteira atrás de rasteira, sem conseguir fazer muita coisa, mas parece que isso ficou para trás. Agora que ele finalmente se reuniu com a Momo, o homem voltou pro jogo e voltou todo romântico. Okarun deixa claro que sozinho ele não consegue, que se sente pequeno, incapaz, mas quando está com ela, tudo muda, tudo se estabiliza. Ele consegue pensar melhor e agir com mais confiança. E a Momo, com os olhos marejados, só responde um tá, baixo e curto, meio preso na garganta, como quem tenta se manter firme, mesmo sendo claramente atingida pelo que acabou de ouvir. E galera, será que ela tá se apaixonando de novo pelo nosso menino Okarun?
Olha, eu acho que assim como aconteceu no final da luta do Doris, a Momo deu aquela balançada pelo Ocarun. Eu acho que aqui aconteceu a mesma coisa, hein? A Aira também chega dando suporte e usa o cabelo para imobilizar completamente o Espinossauro. E aliás, o poder da Aira em certas situações é bem do apelãozinho, hein? Olha só como ela conseguiu ali envolver o Espinossauro e imobilizá-lo tão facilmente. E o mais legal é que ela deixa claro que se não fosse a decisão do Ocarun de ignorar a ordem do Yatagarasu e seguir procurando pela Momo, eles simplesmente não teriam chegado a tempo. E olha que finalzinho bom, hein? Um baita capítulo para encerrar o volume 27, e eu já quero a Momo e Ocarun como capa do volume. Esquece esse negócio de Yatagarasu, eu quero Momo Ocarun. Bom, e realmente não tem muito mistério sobre esse capítulo, como eu falei no começo do vídeo, a maior parte dele foi a Momo fazendo a única coisa que ela podia fazer naquela situação. É claro que eu estava ciente da possibilidade da Aira e do Ocarun vir ao seu resgate, estava ali junto com as outras teorias, mas honestamente não era a opção que eu estava esperando. Eu realmente achei que quem apareceria seria o Mal-Olhado ou até mesmo o Sr. Camarão. Mas que bom que eu estava errado, porque esse final me surpreendeu e, como eu disse, na minha opinião, 10/10. Depois da gente passar um período aí de miséria, comendo o pão que o diabo amassou, finalmente temos um momento de Momo Ocarun de volta. E eu espero que o Sr. Tatsu continue nessa pegada e ele não me meta a Aira-kun para atrapalhar de novo. Na verdade, pode ser que no próximo capítulo nós tenhamos ali um flashback dessa vinda, né, do Ocarun e da Aira até chegar onde a Momo estava, onde o Ocarun possa então dizer finalmente que ele ama a Momo e explicar para a Aira que ele não vê ela como ela quer que ele veja. E aí finalmente nós resolvermos essa questão de Aira-kun e deixá-la de lado. Desde que o arco da amnésia se iniciou, o Tatsu vem reforçando essa dinâmica entre a Momo e o Ocarun, da dependência deles um pelo outro. O Ocarun sozinho acabou sendo atropelado pelos acontecimentos desse arco. A Momo, por outro lado, ficou completamente encurralada contra o inimigo que ela não tinha condições de enfrentar naquele momento. Mas quando os dois finalmente se reencontram, a dinâmica muda completamente. Foi assim na luta contra o Doris e pode acabar sendo assim de novo. O Ocarun entra com o Kanabo, a Momo complementa com o Ki, um cobre as fraquezas do outro e junto eles conseguem lidar com situações que individualmente seriam muito mais complicadas. Além do que é o Tatsu nas entrelinhas dizendo, confirmando mais uma vez que a Momo realmente é a parceira certa para o Ocarun, porque quando ele estava com a Aira não conseguiu extrair o máximo do potencial dele. E agora quando o Ocarun se reuniu com a Momo de novo, foi só ele segurar na mão dela que aí o seu potencial aumentou imensamente. Então fica claro pra gente que a Momo realmente é a parceira ideal para o Ocarun e vice-versa. Agora, se o Tatsu tá com essa ideia de seguir explorando essa mecânica, essa nova dinâmica entre os dois, tudo bem, mas pelo amor de Deus, não me separa mais esses dois. Esse final ainda me lembrou bastante alguns momentos anteriores da obra, lá no capítulo 217, por exemplo, quando o Ocarun pediu para Momo ir buscar abrigo na casa do Gigi, ela se recusou a abandonar ele. Agora aconteceu exatamente o contrário, foi a vez do Ocarun se recusar a abandonar a Momo. Além disso, essa cena me lembrou muito o capítulo 111. Naquela ocasião, o Ocarun também apareceu no último segundo para salvar a Momo, quando tudo parecia perdido. Já o momento dele segurando a mão dela me trouxe outra lembrança, o capítulo 159 da famosa corrupção. E convenhamos que depois de muitos vacilos recentes, especialmente toda aquela situação envolvendo a Aira, o Ocarun estava precisando de um capítulo desses. O cenário agora está montado para ele voltar a ganhar uns pontos com a Momo, especialmente porque a própria Aira enfatizou que a decisão foi toda do Ocarun. Realmente ele pegou toda aquela humilhação que ele sofreu nas mãos do Yatagarasu, colocou no bolso e usou como combustível para ir salvar a Momo. E é isso, galera, eu gostei muito do capítulo, especialmente esse final, para mim foi 10/10. E agora eu quero saber o que você achou. Comenta aqui embaixo, tá bom? Deixa aí também suas teorias e expectativas para o próximo capítulo, que deve sair já na semana que vem.
por enquanto não temos nenhuma pausa anunciada. Se curtiu, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força para esse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve se quiser receber mais conteúdo de Dandadan. Temos análises, teorias, vídeos de histórias extras, curiosidades e muito mais do mundo dos animes e mangás. Antes de ir embora, eu vou deixar aparecendo na tela aqui outro vídeo que também tá muito bacana. Vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar. E como sempre, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!